Paz do Senhor, povo de Deus, aleluias, mais uma vez aqui para o último vídeo, amém, das lições do primeiro livro de Samuel, capítulo 9, acerca das lições que nós podemos extrair acerca desse capítulo, acerca de Saul. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui para o último vídeo, graças a Deus, já foram, parece que 4, né? Aleluias, esse graças a Deus não é comemorando, né? Nossa, graças a Deus que não vou pregar mais aqui para vocês. Não é isso não, gente. Mas eu creio que 5 já está suficiente. Aleluias, louvado seja o nome do Senhor. E a última lição, o último vídeo eu quero compartilhar aqui com vocês hoje. Peço que, se caso você chegou nesse último vídeo sem ver os demais, veja os demais para que você possa entender melhor o que está acontecendo aqui no contexto da palavra. Amém? 1 Samuel 9, você pode abrir comigo e em sua casa ler este capítulo, né, inteiro, para que você entenda melhor. O que está acontecendo é o seguinte: os anciãos de Israel, eles querem um rei, certo? Um rei. E Deus vai escolher um rei, Saul, aleluia, para livrar o povo. Nós já aprendemos algumas coisas nos vídeos anteriores. Eu falei sobre o pai de Saul, que era Quis, e Quis ele era aquele que perdeu algumas de suas jumentas, e a ordem era que o seu filho buscasse com um dos moços. Entenda? Aprendemos lições maravilhosas aqui. Né? Eu te convido a voltar nos vídeos anteriores para aprender. Louvado seja o nome do Senhor. E esse é o contexto. O povo estava querendo um rei, né? E Deus vai levantar um rei. Louvado seja o nome do Senhor. O pai de Saul vai perder e o filho vai procurar, né? E nós aprendemos lições dentro desse capítulo que vale a pena você conferir, certo? E no versículo 27, a palavra de Deus vai dizer assim: e descendo eles para a extremidade da cidade, Samuel disse a Saul: dize ao moço que passe adiante de nós. E passou. Porém tu espera agora e te farei ouvir a palavra de Deus. Entenda isso. Quando o pai de Saul ele perde as jumentas, né, Saul vai à procura com um dos moços. E aqui Samuel dá uma ordem. Aleluia, diga ao moço que passe adiante de nós. E o moço passou. Ou seja, ficou ali Samuel, aleluias, e o rei Saul. Porque está escrito: porém tu espera agora e te farei ouvir a palavra de Deus. Ou seja, o propósito era com Saul, né? O tratar de Deus ali era com Saul, não era com Quis, porque se fosse com Quis, quando Quis perdesse a jumenta, Deus permitiria que Quis fosse buscar. Se o propósito fosse com o moço, Samuel não falaria para que ele passasse adiante. Então o propósito de Deus aqui é específico na vida de um homem, entenda isso. Tem coisas que Deus quer fazer para você, com você e em você. Entenda isso, você não deve imitar fulano e ciclano, certo? Porque cada um tem um chamado específico. Às vezes você vai tentar imitar fulano, ciclano e vai passar vergonha. Por quê? Porque não foi aquilo que Deus te vocacionou. Então o tratar de Deus aqui é com Saul. A Bíblia diz que ele livraria o povo, ou seja, capacitação. Entende? Então o propósito de Deus é com Saul. Aleluia. Então, aqui diz algo interessante. Tu espera agora e te farei ouvir a palavra de Deus. Essa palavra de agora, aleluia, espera tu agora, aleluia, dá a ideia de que? Pressa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E essa é uma das lições finais que eu quero compartilhar com você, e a outra, aleluia, que será possivelmente a última. Qual é a lição aqui nesta palavra agora? Que Deus tem pressa com você. A ordem é: Saul, fica aqui agora que eu vou te fazer ouvir as palavras. Entende? Aleluia. Deus tem pressa em ti, aleluia, em falar com você. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. É interessante que o profeta fala: te farei ouvir a palavra de Deus. Deus tem pressa com você. Esta é uma das lições. Deus tem pressa para quê? Para te fazer ouvi-lo.
Talvez você pense que Deus tem pressa com você para isso, para aquilo, mas na verdade o que Deus está querendo é simplesmente falar com você. É interessante que sobre a palavra está no capítulo 9 e a unção vem no capítulo 10. A palavra antecede a unção. Entende? Como ter unção se não tem palavra? Porque biblicamente o Espírito Santo ele se manifesta. Entende? Mas como vem a manifestação do Espírito? Entende? Biblicamente ele se manifesta, isso está em Atos 2. Entende? Mas como ele se manifesta? Com a exposição da palavra. Aqui primeiro tem palavra para depois vir unção. Tu quer ser ungido. Tu quer receber capacitação, mas a pergunta é, tu se assenta? Tu ouve a palavra? Tu lê a palavra? Tu ouve a voz de Deus? Aleluias, esta é a lição. E aqui é interessante que no versículo 21, eu passo para a próxima lição, Saul vai dizer, porventura não sou eu filho de Benjamim, da menor das tribos de Israel, e a minha família a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim? Por que, pois, me falas com semelhantes palavras? Ou seja, entenda isso. Saul ele era jovem, e era da menor das tribos de Israel, e sua família era a menor de todas as famílias da tribo de Benjamim. Sabe o que é isso? Aqui eu vou deixar para vocês a última lição. Qual? O propósito é maior que a capacidade. Isso mesmo. O propósito é maior que a capacidade. O propósito de Deus é, através de Saul, livrar o povo. Mas Saul é pequeno. E a Bíblia fala no Salmo 103 que Deus levanta o grande. A Bíblia diz no Salmo 103 que Deus levanta o pequeno. A Bíblia, em uma das epístolas de Paulo, diz que Deus escolheu as coisas vis deste mundo. Então, qual é a mensagem e a lição que nós podemos extrair aqui? Que o propósito de Deus, ele é maior que a nossa capacidade. Jeremias se apresenta diante de Deus falando, eu não sei falar, tá bom, Jeremias, mas o que eu tenho para você vai além do que você é capaz. Então, nós não precisamos dar satisfação para Deus. Entendeu? Por quê? Porque o propósito é maior que a nossa capacidade. Não é por você, é através de você. Emmanuel, Deus dentro do barro, então é Deus em você. Já não vivo eu, mas a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus, Cristo em mim. Então não se trata de você. Então entenda isso, o propósito sempre vai ser maior do que a capacidade. Talvez você não tenha recursos, mas o propósito é maior. Talvez você não tenha condições hoje, mas o propósito é maior. E eu provo biblicamente que o propósito, o projeto, aquilo que Deus tem é maior. Deus envia Noé no meio de uma corrupção daquela geração, né? Para quê? Para levantar uma arca. Louvado seja o nome do Senhor. E a arca era um grande projeto. Então o propósito de Deus era grande na vida de um homem. Porque a Bíblia fala, faz para ti, Noé, ou seja, o propósito era para um homem. Embora a família também entraria. Agora eu te pergunto, o que parece ser maior, Noé ou o projeto? O chamado a edificar uma arca ou Noé? É óbvio que o propósito é maior. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Só que Noé dependeu da direção de Deus. Porque Deus vai passar as dimensões da arca para ele. Então quero te ensinar algo aqui, irmãos. Se o propósito é maior que a nossa capacidade, o que precisamos fazer? Ouvir a direção de Deus. Saul, no capítulo 9, te farei ouvir as palavras, direção. Entenda que você não é capaz por si. Ouça a voz daquele que é capaz. Dependa da direção de Deus que é dada pela palavra. Amém? Não vou estender, irmãos. Aleluia, já foram vídeos demais. Aplique isso à sua vida. Amém? Que Deus possa nos ajudar. Quero orar com vocês aqui, agradecendo a Deus. Aleluia, Pai, eu te agradeço por esta rica oportunidade de compartilhar com você, com esses, ó Pai, algumas das lições, né, que o Senhor me deu a graça de repassar para eles. Que eles possam compartilhar, que eles possam ajudar vidas a serem edificados, que cada um que ouviu, meu Pai, possa também vivenciar isso, sabe? Que possam ser alcançados pelo teu poder, pela tua graça. Que o Senhor possa nos ensinar a ser diferente de Saul, meu Pai. A dar valor na unção,
a terminar bem como Paulo. Entende? Nos ajuda, Jesus, a fazer conforme lhe apraz. Nos mantenha na direção do Senhor, na dependência do Senhor. Nos ensina a entender que não se trata de nós, mas do Senhor, que nós precisamos nos posicionar. Nos ensina a viver cada lição que foi repassada. Nos ensina a pagar o preço diante das percas. Nos ensina a entender que elas nos levam para perto do propósito e que o Senhor trabalha com propósito. Pai, alcance essas vidas em nome de Jesus, pelo poder da Tua palavra. Um abraço em Cristo Jesus, pessoal. Compartilhe a palavra de Deus. Amém? É a palavra de Deus. Amém? Não é o meu nome, é a palavra de Deus. Deus abençoe você grandemente. Um abraço no teu coração.